Carl Jung. Tipos psicológicos. Introdução. Abre aspas. Platão e Aristóteles. Esses não são apenas dois sistemas. Eles são também tipos de duas naturezas humanas distintas, que desde tempos imemoriais, sob todo tipo de véu, se opõem mais ou menos hostilmente. Mas eminentemente todo o período medieval foi dilacerado por esse conflito, persistindo até os dias atuais. Além disso, esta batalha é o conteúdo mais essencial da história da Igreja cristã. No entanto, sob nomes diferentes, sempre e essencialmente é de Platão e Aristóteles que falamos. Naturezas entusiastas, místicas e platônicas, revelavam ideias cristãs e seus símbolos correspondentes do infinito das profundezas de suas almas. As naturezas práticas, ordenadoras, aristotélicas constroem dessas ideias e símbolos um sistema sólido, um dogma e um culto. A Igreja acaba por abraçar ambas as naturezas, uma delas abrigando entre o clero, enquanto o outro encontra refúgio no monaquismo, ainda ambos incessantemente em rixa. Fecha aspas. Em meu trabalho médico prático com pacientes nervosos, há muitos se impressionam com o fato de que entre as muitas diferenças individuais na psicologia humana existem também distinções típicas. Dois tipos se tornaram especialmente claros para mim, que chamei de tipos de introversão e extroversão. Quando refletimos sobre a história humana, vemos como os destinos de um indivíduo são mais condicionados pelos objetos de seu interesse, enquanto em outros são condicionados mais por seu próprio eu interior, por seu sujeito. Já que, portanto, todos nós nos desviamos mais para um lado do que para outro, estamos naturalmente dispostos a compreender tudo no sentido de nosso próprio tipo. Menciono esta circunstância neste momento para evitar possíveis mal-entendidos posteriores. Como bem se pode compreender, esta condição básica agrava consideravelmente a dificuldade de uma descrição geral dos tipos. Posso presumir uma considerável benevolência por parte do leitor, se espero ser corretamente compreendido. Seria relativamente simples se cada leitor soubesse a que categoria pertence. Mas muitas vezes é difícil descobrir a que tipo um indivíduo pertence, especialmente quando o seu eu mesmo está em questão. O julgamento em relação à própria personalidade é, de fato, sempre extraordinariamente nublado. Essa turvação subjetiva do julgamento é, portanto, um fator frequente, se não constante, pois em todo tipo pronunciado existe uma tendência especial para a compensação da unilateralidade de seu tipo, uma tendência que é biologicamente conveniente, pois é um esforço constante para manter o equilíbrio psíquico. Pela compensação surgem caracteres secundários, que apresentam um quadro extraordinariamente difícil de decifrar, tão difícil, de fato, que se chega até a negar a existência de tipos em geral e a acreditar apenas nas diferenças individuais. Devo enfatizar essa dificuldade para justificar certa peculiaridade em minha apresentação posterior. Pois pode parecer que uma maneira mais simples seria descrever dois casos concretos e colocar suas dissecações uma ao lado da outra. Mas todo indivíduo possui tanto mecanismos de extroversão quanto de introversão, e apenas a predominância relativa de um ou outro determina o tipo. Portanto, para trazer o relevo necessário na pintura, seria preciso retocá-la com bastante vigor, o que certamente equivaleria a uma fraude mais ou menos piedosa. Além disso, a reação psicológica de um ser humano é um assunto tão complicado, que minha habilidade descritiva dificilmente seria suficiente para dar uma imagem absolutamente correta dela. Por pura necessidade, portanto, devo me limitar a uma apresentação de princípios, que abstrair de uma abundância de fatos observados. Nisto não há questão de dedução a priori, como bem poderia parecer. É antes uma apresentação dedutiva do entendimento obtido empiricamente. É minha esperança que essa ideia possa ser uma contribuição esclarecedora para um dilema que, não apenas na psicologia analítica, mas também em outras áreas da ciência, e especialmente nas relações pessoais dos seres humanos uns com os outros, levou e continua a levar a mal-entendidos e divisões. Pois ela explica como a existência de dois tipos distintos é realmente um fato conhecido há muito tempo. Um fato que de uma forma ou de outra, despertou para o observador da natureza humana, ou lançou luz sobre a reflexão pensativa do pensador, apresentando-se, por exemplo, a intuição de Goethe como o princípio abrangente da sístole e da diástole. Os nomes e formas em que o mecanismo de introversão e extroversão foi concebido são extremamente diversos e também são, via de regra, adaptados apenas ao ponto de vista do observador individual.
Apesar da diversidade de formulações, a base comum ou ideia fundamental brilha constantemente, a saber, em um caso, um movimento de interesse para fora em direção ao objeto, e no outro um movimento de interesse para longe do objeto, em direção ao sujeito e seus próprios processos psicológicos. No primeiro caso, o objeto funciona como um ímã sobre as tendências do sujeito, e, portanto, uma atração que em grande medida determina o sujeito. Ele até o aliena de si mesmo. Suas qualidades podem tornar-se tão transformadas, no sentido de assimilação ao objeto, que se poderia imaginar que o objeto possui um significado extremo e até decisivo para o sujeito. Pode até parecer como se fosse uma determinação absoluta, um propósito especial de vida ou destino que ele se abandonasse totalmente ao objetivo. Mas, neste último caso, o assunto aí continua sendo o centro de todos os interesses. Parece que pode-se dizer, como se toda a energia vital estivesse, em última análise, buscando o sujeito, oferecendo assim um obstáculo constante a qualquer influência avassaladora por parte do objeto. É como se a energia estivesse fluindo para longe do objeto, como se o sujeito fosse um ímã que atrairia o objeto para si. Não é fácil caracterizar essa relação de contraste com o objeto de forma lúcida e inteligível. Há, de fato, um grande perigo de chegar a formulações bastante paradoxais, que criariam mais confusão do que clareza. Em geral, pode-se descrever o ponto de vista introvertido como aquele que, em todas as circunstâncias, coloca o eu e o processo psicológico subjetivo acima do objeto e do processo objetivo. Ou de qualquer forma mantém sua base contra o objeto. Essa atitude, portanto, confere ao sujeito um valor superior ao objeto. Como resultado, o objeto sempre possui um valor menor, tem importância secundária, às vezes representa mesmo apenas um sinal objetivo externo de um conteúdo subjetivo, a corporificação de uma ideia em outras palavras, na qual, no entanto, a ideia é o fator essencial, ou é o objeto de um sentimento, onde, no entanto, a experiência do sentimento é a coisa principal, e não o objeto em sua própria individualidade. O ponto de vista extrovertido, ao contrário, coloca o sujeito abaixo do objeto, pelo que o objeto recebe o valor predominante. O assunto sempre tem importância secundária. O processo subjetivo aparece às vezes apenas como um acessório perturbador ou supérfluo para eventos objetivos. É claro que a psicologia resultante desses pontos de vista antagônicos deve ser distinguida como duas orientações totalmente diferentes. Um vê tudo do ângulo de sua concepção, o outro do ponto de vista da ocorrência objetiva. Essas atitudes opostas são apenas mecanismos opostos: saída diastólica e apreensão do objeto, e concentração sistólica e liberação de energia do objeto apreendido. Todo ser humano possui ambos os mecanismos como expressão de seu ritmo natural de vida, aquele ritmo que Goethe, certamente não por acaso, caracterizou com os conceitos fisiológicos da atividade cardíaca. Uma alternância rítmica de ambas as formas de atividade psíquica pode corresponder ao curso normal da vida. Mas as complicadas condições externas em que vivemos, assim como as condições, presumivelmente ainda mais complexas de nossa disposição psíquica individual, raramente permitem um fluxo completamente imperturbável de nossa atividade psíquica. Circunstâncias externas e disposição interna frequentemente favorecem um mecanismo e restringem ou impedem o outro, pelo qual surge naturalmente a predominância de um mecanismo. Se essa condição se torna de alguma forma crônica, produz-se um tipo, a saber, uma atitude habitual, na qual o único mecanismo domina permanentemente. Não, é claro, que o outro possa ser completamente suprimido, visto que também é um fator integrante da atividade psíquica. Portanto, nunca pode ocorrer um tipo puro no sentido de que ele é inteiramente possuidor de um mecanismo como uma atrofia completa do outro. Uma atitude típica sempre significa a predominância meramente relativa de um mecanismo. Com a comprovação da introversão e da extroversão, uma oportunidade se ofereceu imediatamente para a diferenciação de dois grupos extensos de indivíduos psicológicos. Mas esse agrupamento é de natureza tão superficial e inclusiva que não permite mais do que uma discriminação bastante geral. Uma investigação mais exata das psicologias individuais que se enquadram em um ou outro grupo ao mesmo tempo produz grandes diferenças entre indivíduos que, no entanto, pertencem ao mesmo grupo. Se, portanto, desejamos determinar onde estão as diferenças de indivíduos pertencentes a um grupo definido, devemos dar mais um passo. A minha experiência ensinou-me que os indivíduos em geral podem ser diferenciados, não apenas pela diferença universal de extroversão e introversão, mas também de acordo com as funções psicológicas básicas individuais.
pois, na mesma medida em que as circunstâncias externas e a disposição interna promovem respectivamente a predominância da extroversão ou da introversão, elas também favorecem a predominância de uma função básica definida no indivíduo. Como funções básicas, isto é, funções genuínas e essencialmente diferenciadas de outras funções, existem o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Se uma dessas funções prevalecer habitualmente, resulta um tipo correspondente. Portanto, discrimino os tipos de pensamento, sentimento, sensação e intuitivos. Além disso, todos esses tipos podem ser introvertidos ou extrovertidos de acordo com sua relação com o objeto da maneira descrita acima. Em duas comunicações anteriores sobre os tipos psicológicos, não fiz a distinção delineada acima, mas identifico o tipo pensante com o introvertido e o tipo sentimental com o extrovertido. Uma elaboração mais profunda do problema provou que essa combinação é insustentável. Para evitar mal-entendidos, peço, portanto, ao leitor que tenha em mente a distinção aqui desenvolvida. Para assegurar a clareza que é essencial em coisas tão complicadas, dediquei o último capítulo deste livro às definições de minhas concepções psicológicas.